still the trees run too. Love me tender, love me good. I have only been misunderstood. In the winter, I'd be lucky. Sabe quando você fica procurando aquele ponto de ou o personagem é 100% bom ou o personagem é 100% ruim? Não existe exatamente um meio termo daquilo, sabe? É o caso... Eu tava, na verdade, viajando a respeito disso, porque terminei os 100 Anos de Solidão em espanhol, que eu tava relendo, né, e tava lendo pela primeira vez em espanhol, e é muito interessante o fato de que a gente tem, primeiro, uma família, que é a família dos Buendia, que vão passando no decorrer desses 100 anos, a gente vai acompanhando eles, e eles todos são péssimos, né, ao mesmo tempo que eles têm pontos em comum, e eles têm pontos que você chega a dar uma passada de pano, né? Que você chega a questionar a maldade ou a bondade deles, né? Com exceção sempre da mãe, da Úrsula, que tudo que ela faz é sempre tentar apaziguar as relações, criar bons filhos, bons netos e tentar fazer com que não se perpetue essa questão aí essa questão aí da maldade dos seres humanos, que aquela família parece ser amaldiçoada, né? Essa maldição dos Buendia. E que tem tudo a ver com o descobrimento final, né? Porque a maioria dos personagens passa um bom tempo tentando descobrir o que está escrito pelo cigano ali, né? O que está escrito dentro de um livro que está escrito em sânscrito, sobre essa maldição da família Buendia. E que é bem espetacular, né, esse final. E aí, por uma coincidência, eu tenho esse curso, esse clube de leitura sobre a loucura na literatura no Sesc aqui de Bauru, inclusive estou aqui no hotel enquanto gravo esse vídeo. E o livro desse mês foi Angústia, do Graciliano Ramos, né? E aí uma das pessoas que participa levantou a mãozinha no final e falou assim: olha, pode ter sido um erro meu, né? Eu posso não ter compreendido isso, mas eu tenho uma única dúvida, que é, no final das contas, o Luiz, né, o protagonista de Angústia, ele é um cara mau ou ele é um cara bom, né? E aí eu até falei assim: olha, isso eu acho que fica a cargo do leitor, não é um erro de compreensão seu, eu acho que você que tem que achar o que tem que achar mesmo, né? Eu, enquanto leitora, acho que ele só é um velho angustiado, e que tem a ver com toda a leitura do da definição de angústia mesmo, né? Eu tava falando pra eles, por exemplo, da definição de angústia, segundo Freud. Olha que chique, né? Que filósofa que eu tô, mas segundo Freud, ele tem 3 teorias, né? A primeira teoria de angústia define que é uma falta de um orgasmo. A segunda teoria, eu não vou lembrar agora, mas a terceira e última teoria é uma mistura de expectativas de 3 coisas. Primeiro, a ligação e a maneira como se lida com o mundo externo. Segundo, libido. E terceiro, o superego. E que tem a ver com aquele personagem ali que tenta se relacionar com... Isso no caso de Angústia, né? Que não consegue se relacionar mais com as pessoas à sua volta, vive trancado dentro de si mesmo, se achando melhor e se sentindo uma vítima da sociedade. Ele também tem um problema de libido, um problema
sexual ali, porque ele se apaixona por uma menina menor de idade, hipersexualiza essa menina. E depois ele também tem uma questão com o Julião Tavares, que é o inimigo dele, porque ele se acha superior ao Julião Tavares, mas é o Julião Tavares que conquista todo mundo, sendo os amigos do bar, a vizinhança ou a mulher que ele se apaixona, né? Então, justamente essa angústia, né, que tem a ver com isso. E aí, fui ler este livro aqui, que é um lançamento do André Galiano, O Mundo Não Existe. Faz tempo que o André Galiano tinha me procurado para fazer, eu tava indo pra Flip e acabou que eu fiquei enrolada, não consegui ler. E me surpreendeu muito algumas questões, porque, primeiro de tudo, chama O Mundo Não Existe, e aí tem para que morremos e quando vivemos. Eu achei que era uma outra parada, né? Só que aí, já de cara, a gente se depara com esses irmãos, que tem um sobrenome que chama Valeriano, que é o Giovanni e o Alessandro. E a gente tem logo de cara a compreensão de que o Alessandro finalmente briga com esse irmão Giovanni, eles têm uma briga e o Giovanni um dia morre, se joga da janela. Não sabe se joga, se é jogado, o que aconteceu exatamente nesse dia, a gente vai tentando descobrir. Inclusive no começo, no prólogo, que o autor chama de prolongo, porque de fato é um texto gigante, ele começa a mostrar na história geral, até ele vai até a mitologia grega e tal, a história de irmãos que brigam ou se matam, para mostrar que isso não é novo na literatura de maneira geral e que existe talvez um motivo para que essa briga entre irmãos seja sempre destacada e sempre presente na história. O que isso tem a ver com essa ideia de bom ou ruim, né? Esses irmãos, eles crescem juntos, eles têm uma diferença de idade, e o Alessandro acha o Giovanni o cara mais incrível do mundo, como boa parte dos irmãos mais novos. Mas eu não preciso dizer também que uma coisa até piegas, né? O Alessandro é o bonzinho, é o legal, enquanto o irmão dele mais velho acaba se entregando pra drogas, álcool e assim vai, né? Mas desde que eles são pequenos, eles convivem em umas discussões um pouco filosóficas sobre o que existe no mundo e o que não existe no mundo, né? E aí eles têm um debate aqui que eu vou ler pra vocês, que é o seguinte, eles comentando, né? Mas calma, que história é essa? Suspeitou o Alessandro. Se o mundo não existe, o que somos nós? Não sei, só sei que não estamos mais aqui. Como não? Olha eu aqui, você aí. Para com isso. Isso eu sei, mas estamos e não estamos. Olha o tempo passando. A gente é o mesmo de antes? Não. Então, cada segundo que passa, a gente deixa de ser a gente. Como assim? Você se lembra de quando estava triste antes de começar a conversar? Ante a confirmação do irmão, Giovanni emendou. E agora? Você tá triste? Agora não, mas eu tava. Não. Você se lembra de ter estado triste? É diferente. Aí o Alessandro fala, é verdade. Mas como você pode ter certeza de que era verdade se você não está mais triste? Você não sente mais essa tristeza, sente? Alessandro pensou se realmente tinha sentido tristeza. Tenho certeza porque sei que senti, embora não sinta mais. Pois então, é como se você não tivesse sentido, como se você não tivesse vivido. Quem sentiu e viveu foi outro você, como se esse outro você fosse só uma memória. E memória é algo que existiu, mas ao mesmo tempo não existe. Ela fica vagando por aí, de repente aparece, de repente não, ela passa, vai embora. Cada segundo que passa, vai embora. Então nunca poderia ter realmente existido, por isso o mundo não existe. Ou o mundo só existia em um segundo, em um milésimo de segundo. Verdade, 1, 2 e já, pronto, ele deixou de existir. Pois é. Então, essas discussões, até inocentes, né, faz a gente ficar pensando sobre, primeiro, a nossa existência, porque aí várias coisas vão acontecendo com esses dois irmãos que vão indo para caminhos muito diferentes, mas que ao mesmo tempo se amam incondicionalmente, né? E as ligações deles com outras histórias e com outras pessoas e com uma ideia que o pai quer para eles, uma ideia que a mãe quer para eles, uma ideia que os amigos querem para eles, uma ideia que eles querem para si próprios. E esse narrador que é cínico, esse narrador que sabe de tudo e que vai nos contestando como leitor, numa pegada até machadiana, que te tira mesmo, né, enquanto leitor, fala, você deve estar se perguntando tal coisa, né, leitor, mas calma lá que eu já chego nessa parte.
Então, você vai se colocando como um juiz ali dentro dessa literatura. Então, tudo que eles conversam entre si, o que acontece com eles, você se porta enquanto juiz daquilo. Você fica olhando para aquela ficção, para aquela narrativa e fica assim, isso está certo e isso está errado, de acordo com o que eu acredito, né? Olha, coitado do Alessandro, olha, coitado do Giovanni. E dependendo da sua narrativa, da sua vida, por exemplo, eu que tenho em toda a minha família uma questão de vício em álcool muito grande, e com meu pai teve uma questão, né, de vício em drogas pesadas, tudo que me falam, todos os personagens que são viciados em algo, eu tenho uma tendência a perdoar mais, né? Porque eu entendo que o vício tira a pessoa de si. Por exemplo, esse final de semana, né, eu fui na estreia da peça sobre a minha avó, Gabriela Leite, que fundou a Rede Nacional de Prostitutas. Então, a relação que eu tive com prostituição, né, com as prostitutas em si, e com a história da minha avó, faz também com que, por exemplo, toda vez que eu leia sobre prostituição ou personagens prostitutas, eu tenho uma outra relação que possivelmente outras pessoas não tenham. E mais do que isso, possivelmente a maioria das pessoas já leve para o negativo. Tem uma personagem prostituta, automaticamente para um lado negativo. A personagem é uma vilã, é ruim, ou tá ali sequestrada, tá ali com maus tratos, não tem como ela gostar. Por isso que eu gostei tanto de Tudo é Rio, né? Porque a gente tem ali uma prostituta que gosta de ser prostituta. Então, assim, e que é uma tendência que eu via quando eu cresci com a minha avó, né? Então, assim, dentro desse lugar é muito diferente a Tati leitora. E nesse livro é muito legal porque a gente fica tentando capturar o tempo todo quem é o personagem bom, quem é o personagem ruim, e o narrador, ele nos faz, ele cutuca a gente para que a gente faça isso mesmo, para que a gente fique tentando achar. Inclusive, ele faz essas comparações com seres, com histórias da mitologia, com histórias da Bíblia, por exemplo, Caim e Abel, e aí você fica justificando também de acordo com a sua religiosidade, com a sua falta de religiosidade, com a sua compreensão histórica, com os irmãos da história que brigaram, se mataram e etc. E toda a sua ideia, você vira o juiz mesmo. E não tem como você assinar embaixo, né? Se eu for pro André Gariano, que é o autor dessa obra, e perguntar para ele o que ele acha dos próprios personagens, se ele tem uma conclusão fixa a respeito deles, possivelmente o André não tenha, entende? Possivelmente ele fale para mim, ele responda para mim, os personagens têm vida própria. Grande parte dos escritores diziam isso, né? Que os personagens, a partir do momento que eles são criados, eles estão ali, né? Estão no livro. O Humberto Eco dizia, né? O livro pertence ao leitor, não pertence mais ao escritor, a partir do momento que ele é escrito. Então, essa narrativa de outras pessoas e fictícias também nos fazem pensar sobre a gente. E essa coisa filosófica meio doida, que você fica também meio a bublé das ideias, se questionando o tempo todo. Eu existo? Eu sou boa? Eu sou má? Existe alguém 100% bom? Existe alguém 100% má? Eu sou mais boa do que má? Eu estou julgando corretamente? Porque também tem isso, eu posso ler esse livro daqui a algum tempo e achar totalmente diferente do que eu achei antes. Isso acontece muito com os livros clássicos, né? Por exemplo. Enfim, achei muito interessante, até pelo fato de que ele perpassa essas questões populares, né, culturais, religiosas, históricas, né, a ideia do prazer, a ideia do pecado, a ideia também da dor, do merecimento, que a gente tem essa coisa de, ai, fulano mereceu, né, e nos coloca enquanto juízes disso e juízes da nossa própria vida. Que é o que a gente faz, por exemplo, com o Big Brother, né? Por isso que eu gosto tanto de Big Brother, porque a gente fica numa parada meio antropológica, né? Olhando para aquilo e tentando definir quem é certo, quem é errado, quem é o vilão da edição, quem não é. A gente nos coloca enquanto juízes, né? E tudo bem, assim, a humanidade, né? Tem alguns pontos desse livro que eu fiquei um pouco perdida, achei meio incongruentes, mas a história me fez ficar remoendo, repensando, e foram, o quê? 334 páginas de pura
Filosofia, eu senti um mundo de Sofia para adultos, isso daqui, entendeu? Porque o mundo de Sofia de Jacen Garda, que eu amava esse livro quando eu era pequena, vivi aqui de novo esse lugar de uma ficção que nos faz questionar filosoficamente o jeito que a gente olha o mundo. Brisei. Espero que você brise aí comigo. Comenta aí embaixo, vou deixar o link. E obrigada, André, por ter confiado no meu trabalho, da leitura do seu livro. E, enfim, né, me colocou aí vários questionamentos na cabeça. Você percebe? Não é nada que me há muito poucos que vão se olhar no espelho e dizer: a pessoa que eu vejo é um monstro selvagem. Tchau e até semana que vem.